Hoje irei falar sobre a proposta de redação. Olá, queridos, aqui é o Leonardo e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre os 5 erros que você poderá cometer ao fazer a sua redação. Hoje irei falar do primeiro, que é como entender a proposta de redação. Muitos candidatos não entendem a proposta de redação. Vou mostrar aqui para vocês aqui no vídeo do meu computador a proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base no conhecimento construído ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. Esse é só um exemplo de tema, tá, gente? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos, fatos e opiniões em defesa do ponto de vista, de seu ponto de vista, né? Vamos lá. Eu coloquei várias cores aí para vocês verem que ela é dividida em 6 partes, né? E só para selecionar cada uma das partes. Até aqui foram 6 comandos dentro da proposta de redação, né? Então vamos lá para a primeira parte. A partir da leitura dos textos motivadores. Quer dizer o que, gente? Que você vai ter que ler os textos motivadores e a partir daqueles textos motivadores você vai ter uma ideia do que o tema está cobrando. Você não deve copiar, lógico, nenhuma das partes dos textos motivadores, mas você pode utilizar os textos motivadores, desde que não copie exatamente como está lá, né? O que são os textos motivadores? Está aí, ó. Primeiro respondendo. São aqueles textos que vêm antes da proposta de redação e servem para dar inspiração ao candidato sobre o tema proposto. Mas atenção, como eu acabei de dizer, não deve copiar os textos motivadores, as partes dos textos motivadores. Essa é a parte que você irá usá-los somente para entender sobre o tema, certo? Então vamos lá para o segundo comando. Entenderam aí, né? O primeiro comando. Segundo comando, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Essa é a parte que você vai utilizar o seu repertório sociocultural, adquirido até agora ao longo da sua vida. Como é que você vai fazer isso? Essa é a parte que é bem interessante, como eu acabei de colocar aqui, pois praticamente pede para você utilizar conhecimento de outras áreas, né? Ou seja, da sua vida, seja sua vida escolar, de trabalho, dentre outras, para associar o tema proposto. Ou seja, não use informações dos textos motivadores. Caso faça, você poderá ter somente 120 pontos na competência 3, que é onde diz que apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, porém aí, limitados aos argumentos dos textos motivadores. Então procure utilizar conhecimento de outras áreas, né? Para isso a gente vai fazer aqui no nosso canal vários repertórios socioculturais para vocês já estarem aí adquirindo conhecimento já para a prova. Terceiro comando, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Como eu falei para vocês, eu já tenho um vídeo falando sobre isso, está na descrição desse vídeo aqui também. Quarto comando, sobre o tema tal. Esse tema é o que muitos candidatos se atrapalham. Muitas vezes eles fogem, né, do tema proposto e acabam zerando a redação. Ou também perdem parte da nota por escrever somente sobre o assunto, que é a ideia mais ampla, e não escrever também sobre a temática, que é a ideia mais restrita. Um exemplo é esse. Vamos pegar o tema aqui, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Um tema bem simples que já foi cobrado no Enem. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil tem uma palavra central, tem um tema central, que é esse daqui, que é o assunto, a lei seca. E o que é a temática? A temática é a ideia mais restrita, efeitos da implantação no Brasil. Então, você não vai escrever qualquer coisa sobre lei seca, e sim efeitos da implantação dela no Brasil, certo? Outros exemplos aí, caminho para combater a intolerância religiosa no Brasil.
O que seria intolerância religiosa? Seria o assunto, a ideia mais ampla. Poderia ser intolerância religiosa em qualquer lugar do mundo, mas não, a prova está pedindo caminhos para combater essa tolerância religiosa aonde? No Brasil. Caminhos para combater, tá aí, explicando direitinho. Esse arquivo desse link, desse vídeo, eu vou colocar aí para vocês na descrição, se vocês quiserem depois copiar e colar aí no computador de vocês, fiquem à vontade. Quem quiser continuar lendo aí embaixo. Quinto comando, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Isso é interessante. Você tem que ter uma proposta de intervenção que solucione o problema abordado pelo tema, né? Ou seja, se você vai fazer um tema, se você vai fazer uma redação do Enem, saiba que você vai ter que problematizar o tema e, problematizando, você vai ter que ter uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para o tema. E aí outra parte aqui, ó, dentro dela é respeitando os direitos humanos. Agora, o que muitos candidatos se atrapalham é nessa parte, ó. Preste bem atenção. A proposta tem que estar acompanhada de 5 elementos. Que 5 elementos são esses? O agente, a ação, o meio ou modo, o efeito e o detalhamento. O que seria o agente? Agente seria o executor da ação. Poderia ser o ministério, poderia ser o governo, poderia ser a sociedade, poderia ser as ONGs, poderia ser os agentes, né? A ação é o que vai ser feito, né? O que deve ser feito. O meio ou modo é dizendo como o agente vai fazer, né? Através de quê, por meio de que eles vão fazer. O efeito é que efeito terá sobre o problema, né? Aquela ação que o agente executou, ou seja, está tudo interligado. O agente vai executar uma ação através de alguma coisa que vai ter um efeito tal em cima daquele problema. E o detalhamento, você vai simplesmente ter que detalhar um desses agentes aqui. Um desses elementos aqui. Quais são eles? Esses 4, né? Então você pode muito bem dizer assim, ó, o agente tal, vamos supor, o agente Ministério da Educação, vírgula, já que ele é o responsável pela área tal. Aí quando você fala isso, quando você escreve isso na sua redação, você está detalhando o agente. Sexto comando está aí, ó, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Essas duas palavras aqui são muito importantes. Coerente e coesa, argumentos e fatos em defesa do ponto de vista. Tá aí, ó, todo texto de redação deve estar em primeiro lugar coerente e coeso. O que seria coerência e coesão? Vou dar 2 exemplos simples aqui. A coerência diz respeito à lógica do texto e a coesão diz respeito à estrutura do texto. Exemplo de coerência: amanheceu chovendo, por isso não fui à escola. É bem coerente. Seria incoerente se você dissesse assim: eu odeio comer carne, por isso vou pedir um bife mal passado. Aí é incoerente, né? Não tem essa ideia, é incoerente. Exemplo de coesão: João e Maria casaram. Eles são pais de Ana e Beto. Esse eles aqui é um elemento coesivo que está ligando essas duas partes aqui dessa frase, certo? Então está aí, exemplo de coesão. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e nos vemos no próximo, que é como fazer um texto dissertativo argumentativo. É só clicar aqui do lado que vai aparecer o próximo vídeo para você assistir aqui na nossa playlist. Até a próxima!